Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Dr. Valdir Simão. Já foi ministro, já foi secretário da Fazenda, presidente do INSS, e nós queremos ouvir a sua opinião. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Cury. Mais uma vez, estou honrado de estar aqui contigo. A honra é nossa. Nós queremos aproveitar a sua experiência acumulada sobre a reforma tributária que se avizinha. Qual a sua análise? Existem confrontações, setor de serviço, indústria, comércio, micro e pequeno. Essa polêmica toda que vai acabar vindo à tona agora. Qual a sua visão? Cury, esse é um tema importante, né? E veja que nos últimos anos a gente vem patinando nessa agenda da reforma tributária. Primeiro, é necessário que a gente aperfeiçoe o sistema tributário brasileiro, do ponto de vista da sua complexidade e também do ponto de vista da distribuição dos recursos e do impacto na arrecadação desses recursos junto aos contribuintes. O interessante é que eu percebo nesse momento uma convergência dos diversos atores envolvidos, governo federal, estaduais, municipais, o próprio empresariado, o Congresso Nacional, em relação a alguns pontos que permitem um avanço nessa agenda. Como você sabe, a gente tem duas PECs tramitando no Congresso Nacional, a 45 e 110. A Câmara acabou de constituir um grupo de trabalho para discutir esse tema. O governo anterior havia mandado também uma proposta, fazendo um ajuste, criando uma espécie de IVA federal. Mas eu vejo a possibilidade de avançar desde que se mantenha as competências dos estados e municípios para a fixação das suas alíquotas, em especial no caso de um IVA dual. Eu acho muito difícil você ter um IVA nacional, e também em que a gente contemple uma transição adequada para determinados segmentos econômicos que serão mais impactados, considerando que a gente está falando de substituição de 5 tributos por um imposto sobre valor agregado, que com uma base ampla, que precisa ter alíquotas muito próximas, mas eu ainda assim, mesmo que a gente contemple determinados segmentos, que a gente contemple interesse dos estados e municípios, mantendo alguns princípios como tributação no destino, transparência, a existência de tributos seletivos, por exemplo, a cigarro e bebida, que é importante. Eu acho que é importante avançar, eu acho que é possível avançar. E eu pessoalmente, estou bastante otimista, eu acho que o governo federal também percebeu que essa negociação com o Congresso, com os estados e municípios, ela será essencial para que a reforma tributária de fato aconteça. Na sua avaliação, Bernardo Api foi encarregado de ser o interlocutor do governo federal. A posição inicial dele está em consonância com essa posição negocial que é necessário no Congresso Nacional para ouvir todas as partes, para se chegar a um entendimento, ou é uma posição esse é o prato feito e pronto? Eu acho que o Bernardo Api é uma das cabeças mais brilhantes nesse tema da reforma tributária, talvez ele é brilhante. A pessoa mais preparada para estar na posição que ele está hoje. É claro que, do ponto de vista do modelo, da formulação, do ponto de vista acadêmico, ele foi um dos idealizadores desse modelo da PEC 45. Foi. Ele tem que tem que fazer uma proposição do que é ideal. Sim. Mas o ideal nem sempre é possível. Exatamente. Agora, no momento em que ele está ocupando um cargo de secretário, incumbido de negociar e fazer avançar essa agenda, eu não tenho dúvidas que ele fará essa negociação e também poderá, ele sabe da importância do Congresso Nacional nessa agenda e com isso ele certamente fará concessões na sua ideia original. Cito como exemplo a manutenção do Simples. Me parece que já há um consenso, o governo sabe que é muito difícil acabar com o Simples sem essa premissa. Certamente não haverá reforma tributária. Mas era uma posição anterior que havia sido assumido por alguns representantes. Felizmente, a nossa tese de manutenção, por enquanto, está indo bem. Vamos esperar o resultado da votação final, mas falar antes não dá um resultado produtivo. Vamos ver. Agora,
Como é que você analisa, com sua vasta experiência, o novo Congresso Nacional? Existem choques muito fortes de tendências, de posicionamentos, que esperamos que, com o passar do tempo, isso se dilua. Mas, nesse momento, existe um clima harmônico positivo em relação à reforma tributária? Bom, primeiro, nós temos que entender a legitimidade que é o Parlamento, o Congresso Sem Nacional. dúvida, sem dúvida. Sem essa compreensão é difícil avançar. Segundo, nós temos que também enxergar que o Congresso Nacional é um outro Congresso, quer dizer, não é o mesmo Congresso com o qual o governo negociava há 10 anos atrás. Sim. E eu estou falando não do ponto de vista das pessoas, mas sim do próprio poder que tem hoje o Congresso Nacional, por exemplo, em relação ao orçamento, orçamento público. Então, o Congresso se apoderou do orçamento, em certa medida isso também precisa ser depurado e aprimorado, as transferências especiais, as chamadas emendas PIX, as emendas impositivas, emendas do relator, a gente precisa aperfeiçoar esse modelo do ponto de vista da governança, da transparência e do controle. E, por último, eu não tenho dúvidas que, dentro do Congresso Nacional, também se tem interesse na reforma tributária. Porque, Cury, o sistema atual ele penaliza demais as empresas do ponto de vista das obrigações, da burocracia, né? E também dificulta a própria articulação federativa, né? Então, nós precisamos de um sistema mais simples, que dê mais segurança jurídica para todo mundo, não coloque o contribuinte sempre numa situação de indefinição em relação ao posicionamento futuro da administração tributária, né? E também que possa sinalizar, em especial para investidores externos, que o nosso ambiente de negócio é um ambiente que não é nocivo, ele é amigável ao negócio e portanto, não teria dificuldade qualquer empresa que se instale aqui no Brasil de cumprir as suas obrigações com segurança jurídica. Nós vimos num veículo de grande comunicação, um jornal, que o Congresso Nacional atual tem mais de 510 empresários, alguns do MEI, alguns do Simples, etc. Isto, por si só, é uma visão pró-empresarial muito mais ativa do que o Congresso Nacional? Esse é um dos sintomas na sua avaliação? Primeiro, a representatividade ela é essencial. Não, indiscutível. E a mobilização dos diversos segmentos da sociedade, inclusive empresarial, para ocupar posições no Congresso também é legítima. Eu observo um crescimento significativo das chamadas frentes parlamentares, uma interação muito forte dessas frentes com segmentos da sociedade civil, que também encontraram nas frentes parlamentares uma forma de interlocução segura e transparente. Nós não podemos criminalizar essa relação entre o poder público, o Congresso, o Parlamento e o setor empresarial. Pelo contrário. Nós temos que estimular esse debate. Pelo contrário. O que é importante sempre, que eu costumo dizer, é garantir a paridade de armas, ou seja, que os diversos argumentos, que os diversos interesses possam ser canalizados, que o Congresso possa ouvir toda a sociedade, todos os setores, nas agendas que elas são. Dentro do setor empresarial, você tem, às vezes, agendas ou posicionamentos divergentes. Sempre, não, às vezes sempre existe. É importante ouvir todo mundo para tomar a melhor decisão possível. Claro. No final, sempre haverá um segmento que acabou não sendo privilegiado ou se sentir injustiçado, mas isso, dentro de um processo transparente e democrático, é assim que se constrói uma agenda pública forte, robusta e íntegra, né? Existe uma movimentação muito clara nesse sentido, muito transparente e necessária, porque, afinal de contas, são nas empresas que se gera produto, que se gera arrecadação tributária, se gera emprego. E a integração
com a sociedade, com o Congresso Nacional e a legislação é fundamental. Sem isso não existe governo, não existe iniciativa privada, né? Então, esse entrosamento é muito bom. E quanto à legitimidade, nós defendemos aqui, historicamente, a democracia. O nosso programa, em cada programa nós tem a divulgação do Supremo Tribunal Federal contra os atos do dia 8 de janeiro, que foi um novo momento histórico que uniu Executivo, Legislativo e Judiciário no dia seguinte dos atos antidemocráticos até baderneiros, terroristas, com o evento do dia 9 da União dos Governadores, do Supremo e do Congresso. A sua visão é uma oportunidade única que se coloca hoje para o Brasil de fazer esses passos adiante, ou é só um evento que ocorreu e que terá desdobramentos no judiciário e assim por diante? Bom, primeiro é importante que haja desdobramento no judiciário, responsabilizando as pessoas que agiram de má fé, né, e para cometer aquele ato que, ao final, é um ato criminoso contra a democracia. Segundo, eu acho que a gente precisa, de fato, superar essa agenda de confronto ideológico e compreender que a sociedade brasileira, por sua complexidade, pela desigualdade que ainda persiste no nosso país, ela precisa amadurecer, né? E o respeito às ideias, ainda que divergentes, é fundamental. O respeito ao processo democrático é fundamental. E nesse aspecto, citando como exemplo a mobilização que a gente viu com relação ao desastre que aconteceu aqui no litoral de São Paulo, unindo o governo federal, estadual e municipal, nesse aspecto eu acho que a gente tem uma oportunidade de reconstrução desse diálogo que é fundamental. As pessoas, os diversos governos podem ter posições ideológicas distintas, mas ao final deve ser preservado o interesse público, o interesse da sociedade brasileira. As prioridades do Brasil, eu acho que estão postas e não há quem discuta quais são, né? O enfrentamento da pobreza, das desigualdades, certamente é uma delas, o aperfeiçoamento do sistema educacional, a questão da segurança pública. E quando os governos começam a dialogar, e também com os parlamentos, eu acho que é possível se dar um exemplo à própria sociedade de que a nossa democracia funciona, a nossa democracia é madura, nosso sistema de justiça é preparado e, portanto, o Brasil ele está caminhando a passos largos para um futuro que todos nós queremos, de mais justiça social e de mais oportunidade para todo mundo. Nós, infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Queremos agradecer muito a sua participação e dizer que, claro, iremos ouvir muito mais vezes esse ano, se Deus quiser, e desejar a todos que participem da reforma tributária, que dêem a sua contribuição, que o Brasil precisa disso. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!